Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Vamos falar hoje sobre lei de estrangeiros, mais precisamente sobre uma nova proposta nesta lei, portanto, uma nova mudança na lei de estrangeiros aqui de Portugal. Será que passa? Será que não passa? O que prevê esta legislação? Quais são as regras que se pretende alterar dentro desta lei aqui em Portugal? E quais são as implicações? Pois bem, meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e trabalho aqui em Portugal com assuntos relacionados à imigração. E, portanto, este é um assunto que, se você pretende vir a Portugal, se você tem um conhecido, um amigo que pretende vir a Portugal, este assunto é importante. E o nosso canal se compromete a levar até vocês as informações que são importantes dentro desse segmento, além de muitos outros assuntos relacionados às questões legais de um imigrante aqui em Portugal. Muito bem, vou colocar então para vocês na tela aquilo que é a proposta de lei que o grupo parlamentar do Chega, que é um dos partidos aqui de Portugal, é minoria, ok? Mas é um dos partidos muito atuantes aqui em Portugal, bastante crítico, considerado por alguns de direita e outros de extrema direita. Então, percebam que o governo de Portugal é formado hoje, na maioria absoluta, pelo PS. Dentro do parlamento, é ele que detém o poder de decisão, porque é maioria absoluta, e o Chega é um dos partidos pequenos. Mas, no meu modo de entender, coerente em certas ações e atitudes, pode ser incoerente e transigente em outras, mas, enfim, é um partido, está lá para defender seus interesses e o interesse dos cidadãos portugueses, e por este motivo nós resolvemos então trazer este assunto para você que é imigrante e que pretende vir a Portugal em breve. Vamos lá então colocar na tela aquilo que é a proposta de lei. Projeto de lei 866/15-primeira. Altera a redação das normas da Lei 23/2007, de 4 de julho, sobre autorização de residência para o exercício de atividade profissional e prazos de duração e renovação do visto para procura de trabalho. Portanto, percebam aqui que eles vão trabalhar em duas linhas, em duas frentes, dentro deste projeto de lei, que vai alterar, supostamente, a Lei 23/2007, que é a lei que se aplica a todo imigrante, a todo aquele que entra, permanece e sai de Portugal. Vamos lá. Por que é que isto aqui voltou à tona? Deixa eu explicar isto para vocês. Talvez você não tenha assistido os vídeos da semana, talvez você não tenha tido acesso às matérias de jornais aqui de Portugal na última semana. E se isso aconteceu, então eu vou lhe deixar atualizado agora. Portugal foi, digamos assim, convocado, ou para não dizer intimado, a tomar uma atitude com relação à imigração ilegal. Participaram na última semana de várias diligências, de buscas, de apreensões, de detenções, inclusive, tem gente presa já, inclusive, aqui em Portugal, por ter participado de uma organização criminosa. Sim, criminosa, porque imigração ilegal é crime previsto na lei, e por este motivo é uma organização criminosa, que trouxe centenas de milhares de imigrantes para Portugal nos últimos anos e que, facilitada pela legislação portuguesa, permitiu com que estes imigrantes fossem trabalhar em outros estados membros do espaço Schengen da União Europeia. Nomeadamente, nós temos aqui a Alemanha, França e Espanha, que são os principais procurados por estes imigrantes que entram de forma legal e não legal. Aí é uma questão de interpretação, cada um tem a sua. Uma vez que a lei permite, não é, trazer estas pessoas até Portugal, fazer com que elas
iniciem um processo de legalização e depois levantem acampamento e vão para outros estados aqui da União Europeia. Então, basicamente foi isso. Aconteceu nos últimos dias, pessoas presas, pessoas sendo investigadas. Aliás, a investigação não é de hoje. A polícia portuguesa vem investigando esta quadrilha desde... Quadrilha? É uma organização criminosa, é muito mais do que uma quadrilha. Vem observando e vem investigando este pessoal há bastante tempo. E agora desencadeou a ação. A ação no sentido de buscar, de aprender documentos, provas que façam com que estas pessoas, uma vez levadas a tribunal, sejam condenadas. E aqueles que se beneficiaram deste jeitinho, vamos chamar assim, deste mecanismo ilegal, estão evidentemente sujeitos a perderem seus títulos, a perderem seus processos, responderem também perante a justiça. Nas matérias que foram publicadas, são consideradas vítimas, estes imigrantes, mas cabe ao Estado, ao Judiciário, avaliar se são realmente vítimas ou se são pessoas que fizeram isso por livre e espontânea vontade, ou seja, com conhecimento de que este esquema de entrada, de introdução na Europa era ilegal e mesmo assim elas o fizeram. Se isto for provado, então eles são réus e não são vítimas do processo. Muito bem. Dito isto, volto para a tela e vamos lá a continuar com o projeto de lei. Todo projeto de lei, toda proposta que vai ao parlamento, precisa de uma exposição de motivos. E não foi diferente com este caso aqui. Então o Chega, que é o nome do partido, como é conhecido, Chega, fez a sua exposição de motivos e aqui eu vou destacar alguns pontos que eu achei interessantes e importantes da gente abordar. A Lei 59/2017 alterou profundamente as normas dos artigos 88 e 89 da Lei dos Estrangeiros e rege, respectivamente, sobre a autorização de residência para o exercício de atividade profissional subordinada e o exercício de atividade profissional independente, ou para os imigrantes empreendedores, porque os empreendedores também entram nesses dois artigos, uma vez que o empreendedor abre uma empresa, ele abre um negócio aqui em Portugal e ele vai precisar passar aí por algumas situações como estas. Não é o visto de empresário, é outra história, isso é um outro departamento, ok? Vamos falar aqui daqueles que se enquadram no 88 e no 89. Mais adiante um pouco, eles comentam que estes dois artigos da lei perderam o caráter excepcional que tinha desde a redação inicial da Lei de Estrangeiros. Por quê? Porque a Lei de Estrangeiros prevê uma série de possibilidades de você se regularizar em território português. De você vir com um visto consular, por exemplo, e conseguir através dele a sua residência legal em Portugal e até a sua nacionalidade portuguesa depois de 5 anos de permanência em território. Seguindo as regras da Lei da Nacionalidade, que é outra lei, mas que permite você alcançar. Então você começa com a Lei de Estrangeiros e depois você pode chegar à Lei da Nacionalidade. Comentam ainda que a possibilidade de dispensa de posse do visto de residência adequado ao exercício dessa atividade deixou de ser uma faculdade excepcional ao dispor do diretor nacional do CEF ou do membro do governo responsável pela área da administração interna, para se tornar a forma mais procurada para obter residência em Portugal. E isto não é invenção, isto é fato. Então nós temos aqui esta situação. Esses dois artigos viabilizaram, possibilitaram a entrada de milhares de pessoas em Portugal e principalmente depois que foi feita uma alteração ainda nestes artigos que nós vamos ver logo mais adiante. Basta o registro de manifestação de interesse do candidato à residência e uma simples promessa de contrato de trabalho. Isto é fato, a lei prevê isto.
Então, se você tem uma promessa de trabalho, ou se você tem uma atividade aberta, você pode iniciar o processo através do 88 e 89. E não precisa de ninguém para lhe ajudar a fazer isso. Você sozinho consegue fazer o processo. Ah, isso tem um outro detalhe que a gente vai abordar em seguida. Neste caso, eles ainda comentam que a permanência legal deixou de ser requisito para a concessão da autorização de residência. Sim. Por quê? Quando eles falam em permanência legal, eles querem dizer que você venha com visto. Porque o 88, 89 era a exceção. Era aquilo que a lei criou para uma eventualidade, para uma situação extraordinária. Mas não é o que aconteceu e o que está acontecendo em Portugal neste momento. E aí eu destaquei em vermelho que, passando a ser suficiente para este efeito, a presunção de entrada legal em território nacional por existência de situação regularizada perante a Segurança Social há pelo menos 12 meses. Essa alteração ela veio em 2019, quando o governo, para tentar resolver a situação dos milhares de imigrantes que estavam aqui, resolveu mudar a regra e disse o seguinte: bem, você não precisa ter entrado legalmente. Eu vou abolir esta parte da legislação e vou dizer o seguinte: se você estiver recolhendo para o Estado português durante 12 meses, você então pode requerer a sua manifestação de interesse, porque nós presumimos que você está aqui e está trabalhando. Só que aí abriu de vez a porta, mais pessoas entraram, porque se consegue ou não consegue visto, não importa. Eu chego aqui, me inscrevo na Segurança Social, faço lá 1 ano de arrecadação, de recolhimento, de contribuição previdência, e depois eu vou ao CEF, porque o CEF presume que eu estou aqui de forma legal. Quer dizer, isto foi na época criado para regularizar a situação dos que já estavam aqui de forma ilegal e desta maneira conseguir fazer a manifestação. Só que isto não teve fim, isto está vigente até os dias de hoje. E é aí que ficou a brecha, e é aí que a coisa toda aconteceu. E acontece, porque continua valendo. Mais um pouco para baixo, nós vamos encontrar aqui um outro ponto que eu destaco. O que sucedeu em seguida, quando eu falo em seguida, é em seguida aquela alteração que faz a presunção da legalidade. O que sucedeu em seguida era expectável. Disparou o número de imigrantes a requerer ao CEF a autorização de residência em Portugal, de acordo com este novo regime. Numa semana, entraram 4.073 novos pedidos. Assentes no quê? Em promessa de contrato de trabalho. E esse valor superou em largo a média, que era de 300 pedidos por semana, no sistema anterior àquela alteração. Ou seja, houve um aumento de 1.300% nos processos de pedido de autorização de residência através do artigo 88 e 89, nessa ordem, 1.300%. E muitos destes documentos que foram apresentados, destas promessas de contrato de trabalho, lamentavelmente, não são legítimos, não são verdadeiros, são fraudes. As pessoas compram e pagam um belo dinheiro por este tipo de situação. E aí eu volto a frisar aquilo. É vítima? Será que ela é realmente uma vítima do sistema? Ou ela está ciente de que ela tem que pagar 1.000, 2.000 ou até mais para conseguir este documento e desta forma inserir na plataforma e dar andamento ao seu processo? Outra observação, Lei 28/2019, de 29 de março, que estabeleceu a referida presunção. Quer dizer, essa é a lei, lá de 2019, que criou todo esse embaraço e toda esta situação que agora se vive aqui em Portugal. Em 2021, um outro detalhe interessante, havia quase 700 mil estrangeiros residentes em Portugal, mais precisamente
698.536. Se você pegar o número 4 que está atrás desse númerozinho aqui, eu vou deixar o documento na página aqui do canal, na tela, para que vocês possam fazer a leitura e possam ver todas as informações, porque eu não vou me ater a isso aqui. Havia quase 700 mil, então eram, na verdade, 698.536. E os totais têm vindo a aumentar de ano para ano. Dos 392.969 que haviam lá em 2016, passaram logo para os 416.682 em 2017, portanto, num ano, e daí em diante até 781.247 registrados no ano de 2022. Então, perceba o aumento de estrangeiros aqui em Portugal considerados imigrantes. Outra observação, a falta de capacidade de resposta da plataforma online. Plataforma online aqui, no caso, nós estamos falando do portal SAPA, lá na página do CEF. Tem permitido que milhares de imigrantes circulem pela Europa com o pretexto de aguardarem uma entrevista com as autoridades portuguesas para efeitos de autorização de residência. O que ele quer dizer com isto? Eu faço o meu processo de manifestação de interesse no portal SAPA, coloco qualquer documento, porque como já foi admitido pelo próprio CEF há meses atrás, também tem vídeo aqui no canal, procure na playlist, onde nós falamos sobre esse assunto, em que se eu pegar uma folha de papel em branco e inserir no sistema, não faz mais nem menos de diferença para o processo. Por quê? Porque aquilo é simplesmente para dar um protocolo para o cidadão com um número, com QR Code, com mais informações, dizendo que esse cidadão tem um processo pendente no CEF. E este documento, então, é utilizado para quê? Para que as pessoas se ausentem do território português, dizendo que estão aguardando por um processo e ficam aí rodando pela Europa. Ora, este documento não serve para absolutamente nada, na verdade. Porque ele simplesmente é um protocolo de que você fez essa manifestação. Agora, a manifestação, conforme admitido pelos próprios diretores do CEF, somente tem a sua análise realizada, somente é analisada quando? Quando a pessoa é chamada ao CEF, quando ela deve levar os documentos originais. Neste momento, sim, é que são verificados os documentos. Se falta alguma coisa, ela é notificada para, num prazo de 10 dias, apresentar o documento. E se não fizer isto, pode perder o processo. Ou seja, a sua manifestação pode ser cancelada, anulada, por falta de interesse da própria parte que pediu isto. Feito o procedimento, ele vai para o inspetor que faz a análise, que faz todas as investigações e depois, então, ele concede ou não o título. Aí vai depender da situação. Mas percebam, quem faz este processo? Qualquer pessoa. Não importa se é um advogado, se é um solicitador, se é um notário, se é um empresário, se é um contabilista ou se é o próprio imigrante. Qualquer pessoa faz isso. Vai lá, abre o portal do CEF, procura o portal SAPA e começa a inserir documentos. Pronto. Muita gente faz isso de forma 100% correta. Mas existe a tal organização que não faz. Existe o tal imigrante que vem com segundas intenções ou que vem com um histórico de problemas e não quer saber de solução. Então ele vai procurar estes subterfúgios, estas brechas que a lei deixa e que o próprio Estado deixa à disposição do cidadão. Pois bem, somado a isso, então nós temos o problema do quê? Da falta de efetivo e da falta de tecnologia de ponta para que o CEF pudesse vir a funcionar. Isso é outro problema. Portanto, volume grande de pedidos. Não há quem dê conta disso em curto prazo. Por outro lado, nós temos a deficiência de pessoal e temos a deficiência de sistemas informáticos, de tecnologia que dê suporte a tudo isso. Mais uma outra situação aqui que eu destaquei. Vamos lá. Não obstante, mantém-se a norma que prevê a manifestação de interesse através da plataforma online SAPA, pois não é a má utilização que lhe tem sido dada que retira a validade da mesma. Volta para mim. Vamos lá. O que o Chega
está colocando aqui, a proposta dele, não é para extinguir o 88, 89. Não é esse o fundamento. Não é essa a ideia. Já teve muita gente que nas outras vezes em que esta lei sofreu alterações, e olha, isso aqui seria a 10ª alteração da lei a lei de estrangeiros. Nas versões anteriores, nas propostas anteriores, dadas por outros partidos, inclusive, teve gente que quis extinguir 88, 89. Não é o caso aqui. Aqui se pretende manter o 88, 89. Mas o que se propõe, de uma maneira geral, é que hajam critérios diferentes para que esta plataforma venha funcionar. Por exemplo, quando nós falamos do visto, tá? Se nós formos mais adiante aqui um pouquinho na legislação que ele está propondo, tem o seguinte destaque. Todavia, disse-á que, se é a procura de trabalho em Portugal que move estes candidatos à residência legal no nosso território, e se existe efetivamente a escassez de mão de obra que o governo constantemente apregoa, então 60 dias são suficientes para encontrar trabalho. O que não se pode manter é este livre trânsito para o território da União Europeia nos termos em que está guisado, pois constitui um imã para a imigração ilegal que o Estado português insiste em patrocinar. Portugal é conhecido por muitos como a porta de entrada da Europa. Por quê? Porque tem uma legislação que permite muitas facilidades em detrimento do ordenamento jurídico, das leis dos demais países que compõem o espaço Schengen, que compõem a União Europeia. Então, é um problema sério, porque se nós temos alguém que facilita, isto vai refletir, isto vai dar problema lá na frente. E é o que está acontecendo. Por isso, a operação desencadeada na semana passada envolve Alemanha, envolve França, envolve Espanha, porque é lá que a bomba está estourando. Ah, e eles não gostam disso. Então, Portugal, mais uma vez, vai ter que se debruçar sobre este assunto e procurar achar uma solução. Caso contrário, podem sofrer, inclusive, retaliações por parte da União Europeia, porque não se toma a iniciativa que deveria de ser tomada. Bem, mas isso é problema do governo, não é? Isso não é nosso problema aqui. Vamos lá. Destaquei em vermelho ainda. Por último, propomos que a punição da contraordenação prevista no artigo 193, por via de permanência ilegal em território nacional ou em território do espaço Schengen, seja acrescentada a proibição de reentrar no espaço Schengen por um período máximo de 3 anos. Aqui, novamente, entra legislação e fator humano. A lei diz que o cidadão que ultrapassa o prazo legal de permanência está sujeito a uma pena de multa, de coima. Gente, nós que trabalhamos com isto, nós que lidamos com processos de imigração, com processos de entrada, saída, impedimento de entrada, enfim, essas situações que envolvem inclusive aeroporto, no caso, estamos cansados de ver e de receber informações que levam a justamente aquilo que vai ao encontro do que está dito aqui. O agente de fronteiras, na hora da saída, simplesmente não olha para o passaporte para saber se ele esteve aqui, se ele não esteve aqui legalmente, se está sujeito a uma coima ou não. Então, sei lá, tem dia que o inspetor acorda animado para trabalhar, então ele pega estas pessoas ilegais e aplica a coima. E talvez no outro dia, que ele está mais tranquilo, mais sossegado, teve um bom final de semana, ele vai lá e não aplica as coimas. E as pessoas simplesmente saem com 90 dias ultrapassados de longe. Às vezes sai daqui com 1 ano de permanência e nunca fez uma manifestação, não tentou nada. O cidadão está irregular, completamente. E não acontece nada com ele. Ele vai embora. Então, o que está se propondo aqui embaixo, no finalzinho, é que seja aumentada a coima
e que seja criado uma regra que leve a pessoa que está cometendo esta infração a ser impedida de entrar no espaço Schengen num prazo de até 3 anos. Aí teriam que ser criados critérios que possam ser efetivamente apurados, né, verificados, e ver da gravidade, talvez do prazo. Né? Eu passei 10 dias, ok, 10 dias, vai, tchau, paga a multa e sai. Aí eu fiquei 1 ano. Um ano, então você vai pagar, além da multa, você vai ficar agora 1 ano sem poder voltar a Portugal, ou a espaço Schengen. Você ficou 2 anos, então é 2 anos. Se você ficou 3 anos ou mais, paga a multa agravada e 3 anos sem poder retornar ao espaço. Talvez esta fosse uma das possibilidades para coibir a situação que nós vivemos aqui no dia a dia. Agora vamos voltar um pouco e vamos falar, depois aqui para baixo, vocês têm toda a redação, como ficariam os artigos da lei, então, depois de alterar. Agora eu quero fazer um parênteses rápido aqui, que vai falar a respeito do portal SAPA. Bom, como nós vimos antes, qualquer um pode fazer o seu processo no SAPA. Talvez, uma das formas, talvez, eu estou pensando isso, de colocar um pouco de ordem neste portal, nesta ferramenta que, querendo ou não, é útil, se bem aplicada. Tanto é que o projeto de lei diz que eu não quero extinguir o 88 e 89, porque ele está sendo mal utilizado. Ele é uma boa ferramenta, mas ele deve ser utilizado da forma correta, da forma legal e não da forma ilegal. Para começar, qualquer um tem direito a pedir a sua estadia legal aqui em Portugal? Sim. Então vamos criar regras de como isto vai funcionar. Antes do SAPA, como é que funcionava? A pessoa tinha que ir até a porta do CEF, pegar uma senha, levar todos os documentos, se apresentar, fazer o processo como se fosse o quê? A entrevista que hoje é feita. A entrevista hoje é feita como? Você insere qualquer documento lá no SAPA, o CEF chama e aí você vai lá, leva os documentos originais, entrega, vai para avaliação, tudo sendo certo, depois você tem o título. Bem, no meu ponto de vista, o SAPA pode continuar existindo, porém, para evitar que uma folha de papel em branco seja inserida no portal, que não serve para absolutamente nada, porque o portal só está lá para dar um protocolo, ele não está lá para dar a residência. Ninguém analisa documentos que estão no portal, isto foi dito pelos próprios inspetores, pelo próprio diretor do CEF. Tem matéria aqui no canal falando disso, tem matéria na imprensa falando disso. Então, se isto não serve para esta finalidade, então vamos pegar o SAPA, vamos reformular o SAPA. Como faz? Bem, você é cidadão, quer tratar do seu processo, vai para a fila do CEF. Pega a senha e será atendido. Doutor, mas não tem senha para todo mundo. Bem, você que quer tratar do processo. Então você vai para a fila. Assim como é feito com a nacionalidade portuguesa. Você pode pedir os seus documentos lá na Conservatória dos Registros Centrais, na fila. É assim que funciona. Ou você pode despachar os documentos pelo correio, também funciona. Ou você pode colocar no portal, na informatização. Digitaliza tudo e contrata o serviço de um solicitador, solicitador ou um advogado. Por quê? Porque estas duas figuras têm o certificado digital com fé pública. Portanto, eles podem abrir este processo, seguindo as regras que estão colocadas na lei, e são os responsáveis legais pelo processo. Qualquer coisa, qualquer fraude cometida ali, eles irão responder por isso. Ou seja, nós, sou advogado, então eu respondo por esta fraude. Eu respondo por um documento que não é legítimo, que não é legal, que não apresenta as características legais. Eu tenho que guardar estes documentos por anos, porque se eu for chamado a responder a qualquer coisa sobre um processo de nacionalidade deste, eu tenho que ter todos os documentos físicos, originais, não é cópia, é original, em mãos no meu arquivo. Percebam então que nós estamos aqui criando uma regra da qual
apenas quem está habilitado com assinatura digital, fé pública, pode utilizar o sistema eletrônico, como é na nacionalidade. Assim poderia ser no SAP. Quem não quer, não tem problema. Você vai cuidar do seu processo, tranquilo. Só que você vai ter que entregar os documentos pessoalmente, ou talvez, né, o CEF ou a nova agência que vai abrir e que vai cuidar desse assunto, não sei quem é que vai ficar responsável por isso, ou é o IRN. Quem ficar responsável tem estas alternativas: presencial, por correio ou por sistema eletrônico. O sistema já está criado, não precisa inventar mais a roda, já foi. Agora, nós temos sim que criar regras de utilização do sistema, utilização da plataforma. Isto vai evitar em muito as fraudes que até agora já foram detectadas, que são fato na vida do pessoal do CEF. Ah, mas doutor, tem advogado e solicitador que também vai fazer das suas e vai deixar passar alguma coisa? Claro que tem. Não é por menos que de vez em quando nós temos aí, e não é pouco, advogado sendo suspenso, advogado sendo expulso da ordem, advogado tomando coima. Por quê? Porque fez coisa errada. E se você, cidadão, é prejudicado por um destes advogados ou por um solicitador, você vai lá e faz a denúncia. Se ela for comprovada, ele vai ser chamado e vai responder por isso. Por isso existe um órgão disciplinar dentro da ordem. É para coibir este tipo de atitude. Então, sei lá, é uma proposta, é uma ideia minha. Quem sabe isso possa valer alguma coisa. Então, vejam, projeto de lei do Chega quer mexer no visto de procurar trabalho. Quando? Quando reduz o prazo de permanência, que hoje é de 120 dias, para 60 dias. Pretende manter o 88, 89. Pretende incitar aqui as cabeças pensantes a criar regras mais específicas para isto e eliminar talvez aquela parte da presunção da legalidade. E presunção da legalidade é uma coisa muito bonita no meio jurídico, mas na prática nós vimos que não funciona, porque aí está a situação declarada e oficialmente nos tribunais agora. E criar coimas para, ou seja, punições no caso, né? Porque vai ficar até 3 anos, pode ficar fora. Ou seja, aumentar o valor da coima para quem fica ilegalmente, visto que tem um visto de entrada, que pôde entrar, que pôde permanecer, mas acabou seu prazo, amigo. E você não se legalizou. Então, ó, fora. Então é isto que este projeto prevê. Um detalhe, vou lá no início do nosso vídeo. É um partido de minoria. Então é um partido que talvez tenha muita dificuldade em convencer os demais membros, os demais pares do parlamento, a votarem a favor desta matéria. Mas uma coisa é certa, isto aqui tem sentido, isto aqui tem endereço, isto aqui não acaba com direitos, isto aqui simplesmente coloca regras. Portanto, eu tenho certa fé de que isto pode passar. E sou favorável, em parte, naquilo que está dito aqui. Sim. Goste quem gostar. É minha opinião. Respeito a sua. Então, respeite a minha. Comentários. Deixa aqui embaixo, está aqui na tela o nosso Instagram. Podem deixar comentários também abaixo do vídeo. Vou deixar aqui embaixo, no descritivo do vídeo, a legislação na íntegra para a vossa leitura. No mais, um grande abraço e um excelente final de semana para todos. Até lá.